o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. 1 Coríntios capítulo 10 diz: portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que jamais sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que o possais suportar. Amém. Podeis sentar. Irmão, esse título aqui em cima de 1 Coríntios, alguém pôs exemplos do Antigo Testamento. É o que nós temos dito, a Bíblia são exemplos, exemplos de caminhos de derrota e exemplos de caminhos de vitória. É isso que a Bíblia é o nosso manual. Se você quer ser derrotado, aqui te ensina como ser derrotado. Se você quer ser vitorioso, aqui te ensina como ser vitorioso. A Bíblia não ensina só o caminho da vitória, a Bíblia também ensina o caminho da derrota. Ou seja, Deus te ensina pelo que é certo e te ensina pelo que é errado. Deus usa tanto o caminho errado para te ensinar, quanto usa o caminho certo. Ou seja, para você não ter nenhuma desculpa. É assim que eu vejo. Deus trabalha conosco de uma maneira para que a gente não consiga jamais chegar diante dele inocente. Impossível. Só mesmo quem já parte dessa terra inocente. Crianças, esses chegarão inocentes lá no céu. Mas nós que já temos entendimento, ainda mais que já tivemos contato com a Escritura, não chegaremos inocentes. Muitas vezes as pessoas dizem assim, pastor, mas tem pessoas que não aprenderam a Bíblia, caminharam dentro da igreja, mas não aprenderam a Bíblia, e começam até a usar desculpas e mais desculpas. Irmão, eu te digo uma coisa com absoluta convicção, se alguém caminhou dentro da igreja e não aprendeu sobre a Escritura, é porque não caminhou dentro da igreja, né? Foi um visitante e não fez parte da igreja. E igreja é somente aquele que conhece a Escritura. Se alguém trilhou um caminho dentro da igreja e não conheceu a Escritura, esse nunca foi igreja.
Porque igreja é só aquele que conhece a Escritura, que recebe a revelação. Você tem recebido revelações? As pessoas mais novas desse ministério têm recebido revelação? Têm recebido entendimento? Têm compreendido? Irmão, se uma pessoa passar em nosso meio uma semana, a mente dela já explode em novidades. Então ninguém tem desculpa, né? Então, aqui estão exemplos de coisas que mostram a derrota e mostram a vitória. E Deus usa até os caminhos dos derrotados, como de Saul e de tantos mais, os erros de Davi. Deus não esconde erros dos seus servos, porque até os erros dos seus servos nos servem como lição. Deus não mostra só os caminhos que ele abençoou, não, ele mostra também os caminhos que ele amaldiçoou. Nós temos em apenas um livro várias formas de lições criadas pela soberania, pela onisciência e onipotência de Deus. Como eu digo, são coisas que só Jesus consegue realizar, coisas tremendas demais. E aqui você vê que, portanto, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, como os nossos antepassados, que estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos foram batizados, todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam a mesma bebida espiritual e tiveram saciadas a sua sede pela mesma rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Ou seja, Paulo está falando, aquela multidão, aqueles milhares de homens, e se eram milhares de homens, eles tinham mais de 1 milhão, a expectativa é que eles fossem cerca de 1.500.000, incluindo o geral. É muita gente, irmão. Muita gente. Mas de toda essa multidão, dos que saíram do Egito, quem entrou na terra prometida? 2 homens, de 1.500.000, 2 homens foram mantidos vivos para Deus provar que poderia ter mantido todos. Entendeu? Porque Deus falou, eles tiveram um espírito diferente, eles creram. Não foi registrado murmuração deles, só foi registrado a fé deles. Paulo diz assim, todos comeram o mesmo alimento, todos beberam a mesma água, e a rocha que fez isso com eles era uma só, Cristo. Ou seja, todos nós, irmãos, recebemos as mesmas coisas, mas cada um de nós corre o risco de processar isso de forma diferente, quando deveríamos todos processar de forma igual, né? Tem gente que, não, eu penso diferente. Cuidado com o que se pensa diferente, quando talvez tivesse que se estar pensando igual. Eu posso pensar diferente de Jesus? Não posso. Ou posso? Não, Jesus tem essa visão aqui, mas eu tenho uma outra visão sobre esse assunto. Não, se Jesus tem uma visão, eu não posso ter outra. E se a palavra é explicada pelo Espírito de Deus, quando você sente a testificação, ou pelo menos quando meia dúzia sente a testificação, vai aparecer alguém que vai dizer assim, não, mas eu penso diferente. Se alguém recebeu a testificação de como aquilo é, alguém pode pensar diferente? Se for um diferente que não entre em choque, pode se pensar de como quiser. Porque a verdade com a verdade, ela só se fortifica. Mas se alguém pensa de forma diferente a criar um combate, aí, irmão, é o caos, já era. Paulo diz assim, no verso 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Deus não se agradou de quê? Da maioria. Da maioria, e nós sabemos muito bem que eles peregrinaram ali 40 anos naquele deserto, caíram ali, e outros que nasceram é que foram fazer parte da entrada triunfal na terra prometida. Nós sabemos muito bem disso, mas daquela geração que saiu do Egito,
pelo que entendemos, e os historiadores concordam nisso, 2 entraram. E para nosso assombro e perplexidade, nem Moisés entrou. E ia entrar, era projeto de Deus que Moisés entrasse na terra prometida, e Moisés não entrou na terra prometida. Porque Deus, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus não se agradou da maioria deles, incluindo da atitude de Moisés, que nós conhecemos lá da questão da rocha que jorrou água. E aqui está dizendo, são exemplos do Antigo Testamento. Agora, todos tiveram a mesma fonte, todos tiveram o mesmo líder, beberam da mesma água, comeram a mesma comida, a rocha era a mesma, o caminho era igual para todo mundo. Todo mundo trilhou o mesmo deserto, todo mundo pegou o mesmo sol, todo mundo pegou o mesmo vento, todo mundo teve a proteção da mesma nuvem, todo mundo teve a proteção da mesma coluna de fogo. Quando o povo reclamou de sede, que Deus deu água, todo mundo bebeu da mesma água, que é símbolo da própria palavra. Todo mundo recebe igual. Por que alguns se comportam diferente? Porque não quer. Cada um é livre. Eu posso ouvir alguma coisa e dizer, isso é verdade. Mas não, deixa isso para lá. Porque se eu aceitar essa verdade, eu vou ter que mudar algum dos meus hábitos. Se eu aceitar essa verdade, eu vou ter que vigiar os passos do meu filho. Se eu aceitar essa verdade, eu não posso deixar o meu filho frequentar aquilo outro. Então não deixe isso de lado. É por isso. Todos recebem a mesma verdade, mas tem verdade que não convém, porque a pessoa vê que para sustentar aquela verdade, ela tem que mexer na sua estrutura de vida, na sua família, na vida dos seus filhos, nas suas próprias atitudes. Mas todos recebem da mesma fonte, do mesmo lugar. Agora, quando alguns por aí caem, nós nesse ministério já tivemos tantos que caíram, eles saem, irmão, falando. Ora, é muito simples de matar a charada. Se uma pessoa cai, se desvincula de qualquer ministério, fica perdida no mundo, fica sem referência espiritual, é muito fácil de saber que aquela pessoa é culpada da sua queda. Ora, se aquela pessoa que está culpando todo mundo pela sua queda, pelo seu distanciamento, se ela tivesse Deus, ela não teria caído. Amém? Não interessa, irmão, quem saia do ministério aborrecido. Saiu, caiu, está fracassado, então tu não tem Deus, meu amigo. Os que têm Deus ficam sempre de pé. E eu estou aqui para garantir que é assim. Aleluia, Deus. Eu frequentei um ministério uma vez, onde eu estive por 5 anos, chamado Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém. Era uma igreja renovada, tinha muito poder de Deus. Como já disse, agora é um lixo, mas já foi boa. Está lá, Rua Engenho Novo 229. Quem quiser ir lá, vai visitar lá. Ou se Deus chamar para lá, fique à vontade. Mas eu estou dizendo perante o Deus vivo, hoje é um lixo. Quando eu entrei naquele lugar, meu irmão, que Deus me levou para lá, eu fui feliz. Sabe o que é você ter certeza que Deus te enviou para algum lugar? Você vai feliz, alegre. E eu cheguei lá, meu irmão, apesar do ministério ser uma glória, nem todo mundo era participante dela. Inclusive os que rodeavam a família do pastor. O genro do pastor pensava que era dono dos jovens da igreja. Um verdadeiro palhaço. E quando eu cheguei, não era participante daqueles rituais todos, aquelas referências todas. Não reverenciava, não fui lá para reverenciar homens, fui lá para seguir os decretos de Deus na minha vida. Se Deus me manda qualquer coisa, aquilo eu tenho que fazer, o que Ele não manda eu não tenho que fazer. E resultado, tudo que um dos jovens ia fazer, qualquer coisa, o camarada se sentia pastor, só porque era o genro do pastor e era presidente da mocidade. Ninguém podia fazer nada sem a ordem do camarada. Ele queria saber de tudo na vida de todo mundo, ou seja, ele se comportava como sendo uma espécie de pastor.
Falei, não, pastor da igreja é o fulano, pastor Manuel da Silva, ele é o pastor da igreja, o resto todos estão debaixo do ministério dele. Ordem de qualquer pessoa tem que ter saído do pastor Manuel. E sabe como é? A gente é jovem, né, irmão? Eu comecei a namorar uma menina da igreja. Era costume lá da igreja, as pessoas, quando começavam a namorar, ir falar com o pastor Manuel. E a menina falou comigo, a gente tem que conversar com o pastor. Eu falei, tá, vamos conversar com o pastor. Marca aí a hora que quiser, a gente vai lá conversar com o pastor. Mas o camarada genro do pastor achava que tinha que prestar obediência a ele. E eu não dei a mínima para ele, irmão. Resultado, meu irmão, ele com a esposa dele, que era filha do pastor, e mais uma turminha e panelinha, irmão, criaram um clima horrendo. Eu cheguei e fui nos pés do meu Senhor e falei, Senhor, eu pensei que o Senhor tivesse me levado para aquele lugar. Se eu me enganei, é só o Senhor falar comigo, assim como o Senhor disse que era para eu ir para lá, como eu acredito que disse que era para ir para lá, da mesma maneira o Senhor me diz que não é, e eu não ponho mais os pés naquele lugar. E o Senhor disse assim para mim, é lá mesmo que eu te quero. Falei, é lá, Senhor? Irmão, quando eu passava na porta, que o camarada estava ali, que nem uma estátua, eu passava, a paz do Senhor, não respondia, eu segui o meu caminho. Venci. Eu venci. Hoje estou aqui atrás desse púlpito, há 16 anos, e ele continua sentadinho no banco, como genro do pastor. O pastor colocou na mão dele, porque era genro dele, colocou várias igrejas na mão dele, inclusive lugares nobres, como Laranjeiras. Tudo que botava na mão do homem fracassava, e até hoje é um fracassado. Hoje, se alguém disser, o cara saiu da igreja brigado, é um fracassado. Não sou não, olha para a minha vida. Eu tenho Deus. E eles? Ninguém, meu irmão, ter direito de culpar ninguém da sua derrota. Se você é um fracassado, meu irmão, assuma que você não tem Deus, porque quem tem Deus não fracassa nunca. Nunca acusei ninguém, meu irmão, passei em algumas igrejas na minha vida, poucas. Quando chegava a minha hora de sair, saía. Saiu da igreja por quê? Porque Deus me tirou. Nunca saí porque briguei com ninguém. Nunca. Todas as vezes que eu fui sair, cheguei no gabinete uma vez de um jovem seminarista que tinha assumido a igreja batista, cheguei para ele e falei assim, tinha intimidade com ele, falei, Jaci, Deus está me levando para outro rebanho e eu tenho que ir. Ele falou, você tem certeza disso? Eu falei, tenho certeza absoluta. Ele falou, então, irmão Tupirani, se é assim, se você diz que é Deus que está te levando, quem sou eu para dizer que não? Vai, e se qualquer coisa der errado, pode voltar que as portas para você estão abertas. Lá fui eu, meu irmão, não voltei nunca mais. Cresci tanto, mas tanto, que prova que eu saí com Deus e andei com Deus. Não tenho ninguém para culpar de nada, meu irmão. Ninguém. Muitos atritos existiram de pessoas comigo, não comigo de mim para com elas. Agora, eu nunca poderei dizer, não, eu fracassei porque fulano se opôs a mim, o Beltrano se opôs a mim, nada disso, meu irmão. A Bíblia que você tem em mãos é a que eu tenho, o Deus que você tem de Mateus 6,6 lá no teu quarto é o que eu tenho, o Espírito que está sobre ti é o que está sobre mim, os anjos que são ordenados a teu respeito são ordenados a meu respeito, o sangue derramado por ti foi derramado por mim. Se alguém aqui dentro, amanhã depois, sair desse ministério e se sentir ofendido, fracassado, assuma, minha irmã, porque você não tem Deus. Quem tem Deus nunca é um fracassado. Se você sair daqui e prosperar,
você tem a razão, mas se você sair daqui e cair na desgraça, é porque você saiu errado, saiu sem Deus, Deus não foi contigo, porque se Deus fosse contigo, o teu deserto floresceria. Tem gente, irmão, que precisa cair na real, né? Aí tu encontra uns desviados aí no caminho, ô irmão, saiu lá da igreja? Saí, as coisas lá na igreja estão erradas. Caramba, as coisas na igreja estão erradas, e o camarada que está vivendo em desgraça, ele que se o diabo aparecer na frente dele, ele não tem autoridade, não tem mais unção, ele que está sendo atropelado pelos avezes da vida. O pastor está caído. Ah, eu estou caído? Legal. Quer apostar a vida contra mim? Não, ninguém quer apostar a vida contra mim. Todo mundo diz que eu estou caído, todo mundo diz que eu estou fracassado, mas eu não vejo ninguém valente, irmão. Quando eu falo que alguém está caído e fracassado, eu aposto a vida. Eu aceito os desafios, porque eu não fico por aí falando besteira. Eu falo aquilo que o Senhor, Deus vivo e poderoso, pelo seu Espírito me ensina. Aqui diz, olha, verso 6, esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Ou seja, irmão, o que Paulo está dizendo? Eles caíram, por quê? Por causa da própria cobiça deles. O teu objetivo, meu irmão, te leva à glória de Deus ou te leva à desgraça? O que é o objetivo? A cobiça. O que você cobiça? Eu tenho uma cobiça. A minha cobiça é servir a Cristo. Outros têm outras cobiças. E a nossa cobiça vai nos movendo. Eu já falei aqui, eu só tenho um objetivo na vida, é a minha cobiça. É servir a Jesus Cristo, não vejo sentido na vida fora disso. Aí outros têm outras cobiças, o camarada quer destaque, o camarada quer ir para frente da igreja, o camarada quer microfone, o camarada quer exaltação. Quantas pessoas já não arranjaram um namorinho dentro da igreja, só porque estavam à frente, tocando uma bateria, tocando um baixo, tocando uma guitarra? Quem não sabe disso? Tem pessoas que quando chegam na igreja, vê as pessoas da frente, se iludem. Quem não sabe disso? Com 3 décadas dentro da igreja, quem não sabe disso? Cansei de ver pessoas que arranjaram um casamento dentro da igreja só porque tocavam uma guitarra. Se ficasse no banco, ia continuar solteiro, mas foi o pastor botar o cara à frente, ele arranjou um casamento. Mas a pessoa que se interessou quando ele veio à frente, o camarada já estava há um monte de anos lá sentado no banco e ninguém nunca olhou para ele. Eu sei que quando as pessoas estão na frente, elas são observadas. E tem gente que é doido para vir para frente, para receber um destaque. É a cobiça dele, se destacar. Paulo está dizendo, eles caíram por causa da cobiça deles. Se a tua cobiça é servir a Jesus Cristo, meu irmão, eu te garanto uma coisa, eu aposto a minha vida nisso que eu estou dizendo. Se a tua cobiça é servir a Jesus Cristo, você nunca vai cair. Nunca vai cair. Tudo que acontecer na sua vida, ao seu redor e derredor, você vai procurar saber aonde Deus está. Quando você vê que Deus não está no negócio, você vai pular fora, porque a tua cobiça é servir a Jesus Cristo. Agora, tem gente que culpa, a gente sai culpando todo mundo. O rei Zedequias culpou Jeremias. Jeremias está enfraquecendo a mão do povo, prende Jeremias, bate em Jeremias. Ora, que diferença faz Jeremias? Que se levante Jeremias para profetizar, que se levante Ezequiel para profetizar contra o meu ministério, que se levante Jeremias para profetizar contra o meu ministério, que se levante alguém cheio do Espírito Santo para profetizar contra o meu ministério. Se levanta. Se alguém se levantar cheio do Espírito Santo, meu irmão, se for o Espírito Santo falar, eu estou bem demais. Agora o rei Zedequias, Jeremias está profetizando, está enfraquecendo a mão dos soldados. Ora, cai na real.
se você está com medo de uma palavra, se você está com medo de um profeta, se você está com medo de uma profecia, não está vendo que você não tem Deus? Porque quem tem Deus não tem medo de nada, muito menos de um profeta. E se o profeta é de Deus, ele soma comigo, ele nunca divide, porque eu ando com Deus. Agora, tem pessoas que vivem acusando todo mundo. Aqui vai falar dos que murmuraram, né? Deixa eu ver aqui, verso 7, não vos torneis idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer, beber e levantou-se para entregar a orgia, não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000, não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes, não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Eu acho incrível esse negócio, irmão, dessas questões de murmuração. A Escritura deixa bem claro que os murmuradores não vão herdar o reino de Deus. Mas, irmão, o que você vê de gente, né, murmurando o tempo todo, irmão, murmurar de quê? No caso aqui eles murmuraram de Moisés, eles murmuraram do próprio Deus, mas vamos pegar mais leve, pessoas que vivem murmurando, reclama de um, reclama de outro, não que o irmão fulano não sei o quê, não que a irmã fulana não sei o quê, irmão, cai na real. Se você está enxergando tanto essa horizontal, olhando tanto para as pessoas, cai na real, é porque você não está olhando para o céu, não está olhando para Deus. Se as coisas à sua volta estão te incomodando tanto, é porque os teus olhos estão fixos na sua volta, na terra. Mas a Escritura diz, eu elevo os olhos para os montes, o meu socorro vem do Senhor Deus. Você está ali em angústia, preocupado com um, preocupado com outro, aflição com um, aflição com outro, murmura de um, murmura de outro, cai na real, irmão. Se você murmura tanto, é porque o projeto de Deus na sua vida já foi riscado. Você já está fora. Eu não murmuro de nada, meu irmão. Eu duvido que 99% dos que aqui estão, duvido, ficariam de pé com as guerras que eu tenho. Duvido. E não esquento, toco a vida. Quando tudo diz que não, quando o meu ser está para explodir, eu vou para o meu canto e recebo o bálsamo de Gileade. Não tem motivo para cair, meu irmão. Agora, não pense você que uma pessoa depois que chega atrás do púlpito, venceu todas as tentações. Não, ela enfrenta outras mais fortes, que vão provando, moldando e remoldando seu caráter cada vez mais. Nunca ouses que vai pensar sem provas e sem luta, vai viver sem provas e sem luta. Nunca ouses pensar nisso, porque o dia que você pensar que na tua vida não terão mais guerras, a próxima guerra te destrói. Tem que estar com o espírito sempre pronto, embraçando sempre o escudo da fé. E o apóstolo Paulo diz, embraçando sempre. Ele tem que estar sempre de punho, na guarda, sempre. Então, não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Quando você resmunga, o que acontece? Abre as portas para o destruidor. Irmão, quer saber o que é um crente vencedor? Eu vou te mostrar o que é um crente vencedor. Ele chega, ele abre a geladeira, não tem o que comer. Ele vai na pia e bebe água. Quando ele olha para a geladeira, ele diz assim, Jesus, não tem nada, mas eu sei que o Senhor é o Deus das provisões. Ele fecha a geladeira e vai cuidar da vida mesmo. Agora, não tem nada. Deus, onde tu estás? Caramba, será que nós não sabemos onde Deus está? Está sempre ali sentado no trono dele, reinando, esperando ver a nossa reação. É sempre a mesma coisa. Não muda nunca. Se tu vai pegar o pão está duro,
e a faca não consegue cortar, rói, meu irmão, que nem um rato. Rói. Não dá para cortar com a faca? Rói, mete o dente, rói. Faz que nem Josué e Irion fez, que tinha um pedaço de pão e não tinha como, pegou a sola do sapato, quebrou até espatifar para poder comer. Vê o que foi aquele homem. O maior pregador de todos os tempos, rodou o mundo inteiro, enfrentou satanistas, budistas, converteu pessoas no mundo inteiro. O homem mais viajado que existe. Mas que dentro de um seminário não tinha o que comer, o pão estava duro, ele pegou o sapato, quebrou o pão e comeu. E deu graças a Deus. Existe um bando de murmuradores que estão pensando que a porta do céu é larga. Jesus, não aguento mais. Olha para a fornalha, irmão, que tu vai ver que tu aguenta. Olha para a cruz de Cristo, tu vai ver que você aguenta. Paulo diz aqui, não nos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Deus é fiel, não permitirá que jamais sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que o possais suportar. Tem pessoas que estão ali suportando a provisão e não conseguem ver a mão de Deus sobre si. E murmura, quando na verdade Deus está sustentando. Sabe quando que você é derrotado, meu irmão? Quando você diz que não vai viver mais na prova, não vai aguentar mais. Tem que aguentar, irmão. Tem que parar de murmuração. Tem gente, meu irmão, que se Deus colocar no meio do paraíso, no meio do Éden, no meio do jardim de Deus, ainda vai murmurar. Tem gente que pode ser pobre, miserável. Deus coloca no maior palácio, o infeliz ainda vai murmurar. Tem gente, meu irmão, que não tem uma charrete velha para andar. Deus lhe dá um carro, mas ele vê um outro mais novo e mais bonito passar na frente dele, ele esquece do que Deus deu e já está cobiçando o outro. Tem gente que nunca consegue se encontrar, por mais que Deus dê, as murmurações estão sempre ávidas, ele sempre quer mais. Irmão, contente-se com o que Deus tem feito na tua vida, e o mais, Ele fará. Pastor, mas a situação está difícil, eu preciso um tempo com o gabinete de pastor, para mim, abrir o meu coração para o pastor. Poxa, que pena, né? Eu posso te ouvir, irmão? Já que tu não tem Deus mesmo para te ouvir, eu te ouço, fazer o quê? Se tu tivesse Deus, meu irmão, tu nunca nem olharia nem para minha cara. Essa é a verdade, tá, irmão? Se não quiser ouvir, só os fracos, meu irmão, precisam se abrir com homens. Quem é forte se abre com Deus. Só os fracos precisam. Tem 5 minutos para me ouvir? Tem, 10, 50, eu ouço a vida toda. Depois que você conheceu essa essência gloriosa de Deus nessa terra aqui, meu irmão, aprende a andar com Deus. Não estou aguentando a prova, porque a tua cruz está mais pesada que a de Cristo. Aquela que você não ia aguentar, aquela Ele carregou para você. Aquela que você não ia aguentar, a da via dolorosa, aquela você não ia aguentar. Você vê que até Ele tombou. Aquela você não ia aguentar, aquela Ele já carregou para você. Qualquer outra que vier, eu e você podemos carregar. Não, eu vou murmurar. Se o marido põe a geladeira cheia, a mulher olha, mas está faltando a minha fruta, né? Caramba, tá? Que desgraça. O marido compra 3, 4, 5 tipos de arroz, quando abre a despensa, mas aquele arroz que eu gosto não está aqui. Meu irmão, que vida os seres humanos levam. Eu não entendi por que a humanidade chegou até aqui. Não entendi. Olha, Deus é o ser mais paciente.
Não entendi por que a humanidade chegou até aqui. Eu não entendo até hoje. A paciência de Deus deve ser uma coisa absurda. Absurda, meu irmão. Lá no deserto, o povo, quando colheu o maná, caramba, que delícia! Eu particularmente acho que aquilo era uma delícia mesmo, porque eu gosto daquele negócio chamado coentro, né? Aquela é uma delícia. E diz que o maná tinha cheiro de coentro. Eles faziam bolos, eles faziam pães, aquilo devia ser uma delícia. Daqui a pouco o povo está chegando. Moisés, só temos esse maná aí? Temos mais nada não? Nenhum povo experimentou aquilo. Eles deveriam estar felizes. Aquilo era fantástico. Não tinham que estar nem comendo carne, que tem outros efeitos no organismo. Se Deus deu aquele alimento era sem dúvida nenhuma, tinha um aproveitamento aí imenso pelo organismo. Já era projeto de Deus lhes dar aquilo para que eles suportassem com facilidade a caminhada do deserto. Mas eles reclamam, ou seja, tem pessoas que mesmo você dando o melhor, vão ainda reclamar. Sabe aqueles casos que tu diz assim para Deus, Deus, me dá paciência nessa situação, não me dá força não, porque se me der força eu acabo matando. Tem gente que é assim, irmão. Tu olha, tu diz, não tem sentido uma pessoa dessa viver na terra dos mortais. Tu reclama da vida por quê, meu irmão? Eu sei por que tu reclama da vida, porque você não tem Deus. Se você tivesse Deus, você não ia reclamar da vida, ou ia? Não. Se você tivesse Deus, você não reclamaria da vida. Se você tivesse o Deus onisciente, onipotente, onipresente, o todo-poderoso Criador dos céus e da terra na tua vida, se você tivesse o Espírito da glória de Deus dentro de você, você nunca saberia o que é uma reclamação e uma murmuração. Se você reclama, se você murmura, se você discute, se você bate boca, se a porta te incomoda, o tapete te incomoda, se o teto te incomoda, a poeira te incomoda, é porque você não sabe quem é Deus. Agora, tem pessoas que dizem, eu conheço Deus, eu tive um sonho profético, eu tive uma visão, e eu vi anjos, arcanjos, querubins e serafins. Aí você questiona, na primeira oportunidade essa pessoa está abrindo a boca, está falando um monte de besteira, reclamando de tudo, reclama de tudo, meu irmão. Se vai no mercado, não pôde comprar a carne que queria, quando voltar para casa, já vai voltar de cara feia com o marido. Ô irmão, não tem carne? Não tem carne vermelha? Come frango. Não tem frango? Come sardinha, o peixe mais barato. Não tem dinheiro para comprar sardinha? Irmão, compra pão. Você tem Deus? Quem tem Deus, meu irmão, passa pela via dolorosa sem reclamar. Mas as pessoas, pastor, tu não está vivendo a minha situação, não, eu estou pregando aqui porque eu caí aqui de paraquedas, nasci com essa idade, estou aqui, vivi aqui. Irmão, nas horas da luta, da aflição, na hora da guerra, teve uma época da minha vida, eu já contei isso, que a minha angústia era tanta, né? Lembra que eu falei do anel de prata? A minha angústia era tanta, que eu falei, meu Deus, eu preciso me acalmar. Se uma pessoa me desse bom dia, estava arriscado eu querer matar a pessoa. Eu andava assim, que nem assombrado. Qualquer som que chegava no meu ouvido era uma coisa horrível, eu estava à flor da pele. Eu falei, meu Deus, eu preciso me acalmar, o que eu faço? Eu tive uma ideia, arranjei uma graninha, fui lá no mercado, comprei 1 litro de maracujá, eu passava o dia inteiro tomando suco de maracujá, o dia inteiro. Não é que aquilo resolvesse tanto não, mas eu tentei um caminho. Melhor eu passar o dia inteiro tentando me acalmar com suco de maracujá, do que blasfemar da vida, porque hoje a vida sorri para mim.
Hoje nessa vida, meu irmão, eu não tenho falta de nada, mas houve um tempo que eu vivi na escassez e nunca reclamei da vida, porque quem comanda a vida é o próprio Deus, e Ele é o meu Deus. Tem gente que nunca é feliz com nada. Eu acho que ultimamente que eu estou virando até retardado de tanto que eu sorrio. Qualquer coisa me faz sorrir, qualquer coisa me faz feliz. Vizinhos aí que não tem nada a ver com a igreja, me chamam, eu vou fazer uma obra ali, não sei tal, pô, legal, que bacana, que eu dou ideia, faz isso também, aproveita isso, compra material na fábrica, eu te dou endereço, eu tenho lugar, eu me alegro com qualquer um, porque eu sou feliz. E tem gente que tem tudo, não tem falta de nada. Se pensar numa coisa, é só pegar o bendito do telefone e dizer, me entrega aqui, e o cara está entregando e ainda não consegue ser feliz. Que desgraça. Pega os teus problemas, meu irmão, pega os teus problemas e transforma eles em fonte de felicidade. Se você crê que há um Deus que muda o cativeiro, que transforma a maldição em bênção, meu irmão, fotografa a tua desgraça hoje, fotografa, registra, para que um dia tu possa dar testemunho físico, palpável, e dizer, olha para cá o que um dia foi, agora olha para cá o que é. Todos nós temos na nossa vida um antes e um depois, só que alguns nunca terão esse depois, senão um depois de pior, de mais desgraça, porque não sabem ser fiéis no pouco. E tem mais, tem gente que nem no pouco não está, e ainda assim reclama da vida com uma coisa que parece as paroleiras da vida. Tem gente que tem teto para morar, está lá abrigado, vem o frio e é só puxar o edredom. De manhã é só sentar e tomar café, pão, manteiga, queijo. Chegou a hora do almoço, é só sentar e almoçar. De tarde tem lanche, de noite tem janta. Se disser, me leve em tal lugar, o marido entra no carro. Vamos lá, o que você quer comer, o que você quer beber? Quando volta para casa, antes de dormir, está reclamando da vida. Irmão, se isso não fosse tão trágico, se isso não fosse tanta desgraça, Paulo está dizendo assim, olha, não ignorem uma coisa, todos viveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, em Moisés todos foram batizados, todos comeram do mesmo alimento, todos beberam da mesma água, mas a maioria deles não agradou a Deus. Irmão, entenda uma coisa, se Josué e Calebe puderam ficar firmes, e nós vemos que Deus os sustentou, nós também podemos, irmão. Então não reclama da vida não, irmão, apenas viva a vida. Agora, se alguma coisa dá errado na tua vida, deu alguma coisa errada, irmão, de quem é a culpa se alguma coisa deu errado? Não, a culpa é do meu irmão. Teu irmão não é culpado da tua queda. Aqui tem um verso que diz assim, verso 12, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. A responsabilidade de não cair é tua, não é de ninguém não, assim como se você cair, a culpa é tua. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, quando você vê alguém reclamando da vida, alguém criticando ou acusando, né? Você vai encontrar cristãos por aí de tudo que é jeito. Quando você vê algum irmão, entre aspas, dizendo, não, que eu estava na igreja tal, mas o fulano, briguei com fulano, discuti, discordei, e eu estou afastado, eu estou dando um tempo, essa palhaçada toda que se ouve por aí, diz logo na cara. Sabe por que você está afastado, meu irmão? Porque você não tem Deus. Se você tivesse Deus, você nunca teria caído. Quem tem Deus, meu irmão, está sempre de pé. Ter Deus significa obedecer, estar nas regras, nos mandamentos do Senhor. E aí, para concluirmos, ele diz,
no verso último, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além do que podeis resistir. Ou seja, a tentação vem, mas eu já está planejado por Deus que eu vou superar, que eu vou vencer. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá um livramento para que o possais suportar. Então, qual é o motivo da queda? Está falando aqui, a questão é pessoal, é tratamento de Deus com o ser humano. Ora, se o ser humano não está vencendo, é porque Deus não está agindo na sua vida. E se Deus não está agindo, ora, ele que vai procurar saber por quê. Qual o motivo que Deus não está agindo? Porque as portas não estão se abrindo? É porque não é tempo de se abrir? Certo, mas e se já for o tempo? Às vezes, meu irmão, as nossas murmurações, as nossas insatisfações, elas simplesmente fazem Deus lacrar as portas para nós, cerrar os céus. Então, meu irmão, aprenda antes de murmurar, antes de reclamar com alguém, antes de acusar alguém, olhe no espelho e diga assim: ô cara, você que está aí desse lado aí desse espelho, toma vergonha na cara, vai para Mateus 6,6, vai buscar o teu Deus, vai examinar a Escritura, vai ter contato com o Espírito Santo, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha até ser dia perfeito. Se a tua vereda não está brilhando, se a tua vereda não está resplandecendo, é porque você não é justo. Só os que não são justos é que são derrotados. Todos os justos são vencedores. Deus falou para Abraão: porventura não faria justiça ao juiz de toda a terra? Não, Deus abençoou aquele irmão, mas ele não foi com a minha cara, ele não gosta da cor do meu cabelo. Aqui, Paulo disse que foi a mesma rocha que alimentou todo mundo. Foi uma rocha só que alimentou todo mundo. O maná veio do mesmo céu para todo mundo. A água saiu da mesma rocha para todo mundo. As codornizes vieram para todo mundo. O libertador era um só para todo mundo. Todos tinham tudo em comum, mas Datã, Corá e Abirão tiveram uma morte terrível. A terra abriu e eles desceram vivos, com tenda, com filhos, com mulher, com tudo. Alguns ainda sobrevivem nessa terra só porque Deus hoje tem uma dispensação diferente, irmão. Senão a terra já teria aberto, que nem lá no deserto. A culpa, meu irmão, da nossa queda é nossa. Nenhum de nós é tentado além do que possamos resistir. E nenhum de nós será justificado quando tentarmos jogar a causa do nosso fracasso para o ombro de outros. Isso não é aceito. Desde o princípio ficou provado que isso não é aceito. Adão, onde estás? Eu vi que estava nu, eu me escondi. Como tu sabe que estava nu? Não, a mulher que tu me deu. A mulher? Que mulher? O teu castigo, Adão, é esse. Mulher, por que tu fizeste isso? Não, Senhor, porque a serpente. Que serpente? O teu castigo é esse. Deus não amenizou nada. Deus não aceitou desculpa. Não, Adão, poxa, Adão, você não devia ter ouvido. Adão, não sei o que, eu vou aliviar a tua pena porque você deu ouvido, tá? Eu vou te perdoar, Adão, porque você foi enganado. Nada disso. Quem tem Deus não é enganado por homens. Quem tem Deus não é enganado por homens. Aqui nesse ministério já escreveram profecias falsas, já contaram sonhos falsos, coisas que me destruiriam. Eu estou de pé, mais forte do que nunca. Já entregaram falsas profecias nesse ministério para mover a minha atitude dentro da igreja. Quando eu fui consultar o Senhor, que não mente nem se engana, que é vivo, Ele abriu a boca e falou. Ninguém me derruba, ninguém me faz cair. E ainda tenho algumas décadas, e o mundo vai ver que o que eu falo hoje é verdadeiro, porque tem algumas décadas de vida e vão ter que me ver de pé,
Por mais que eles pensarem que eu sumi, quando eles abrirem a internet, eu estou lá renovando os vídeos, mandando ver, destroçando eles, arrebentando com tudo. Ninguém me derruba, irmão. Me derrubaria se eu fosse influenciado por palavras humanas, por cartinhas em papel, por sonhos e visões e profecias. Nada disso. Profecia para mim, ela só é verdadeira quando o meu Deus diz que ela é verdadeira. Se Deus não disser que essa profecia aí que está vendo, ela é verdadeira. Se Ele não disser que ela é verdadeira, meu irmão, entra por aqui e sai pelo outro ouvidinho. Agora tem gente que, não, eu caí, porque, está vendo, eu fui enganado. Enganado? Ora, se tu for enganado é porque você não tem Deus. Quem anda com Deus não é enganado. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Sabe aquele seriado que passou, Moisés? O Espírito de Deus abalou a minha vida com aquele seriado. Depois daquele seriado, eu vou te dizer uma coisa, depois daquele seriado, o Espírito Santo falou tanto comigo naquele seriado, que eu te garanto, eu não sou mais o mesmo homem. Uma coisa mudou dentro de mim. Eu conhecia aquela história totalmente, mas o Espírito Santo usou aquele trazer à memória, fez algo dentro de mim, irmão, que hoje eu sou um homem completamente diferente, por causa daquele seriado. E hoje mesmo eu estava conversando com o meu Deus nos meus pensamentos, e dizendo, Deus, como o Senhor fez aquilo comigo. Sabe quando você percebe que dentro de você alguma coisa mudou, e você sabe o que mudou? Foi o que aconteceu comigo, quando assistimos aquele seriado, e Deus falou comigo até determinado momento, só, antes de terminar o seriado, já tinha encerrado o que eu tinha para assistir, eu não precisava assistir mais nada, foi um tratado de Deus comigo. Eu não assisti aquele seriado no começo, e não assisti o final total dele, só assisti um meio, foi o tratado de Deus comigo. Hoje, irmão, não tenho por que murmurar de nada, já não era assim. Hoje, a minha fé é uma coisa muito mais edificada, não me interessa que luta que venha, meu irmão, pode vir luta na minha vida, que as pessoas me vejam me arrastando ali na rua, mas qualquer um que me vir arrastando-me ali na rua, que nem um mendigo, que nem um troço jogado ali, que nem um pedaço de carne humana, qualquer um que me vê nessa situação, pode tomar cuidado com a sua língua, porque acredite, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu vou me levantar novamente. Qualquer um que me vê jogado na lama, pode medir as suas palavras no que vai dizer contra mim, porque eu vou voltar. Santo de Israel! Aleluia, Deus! Santo de Israel! Aleluia! Ninguém que olha para esse corpo carnal aqui é capaz de ver o que tem dentro desse corpo. Ninguém é capaz. Eu sei o que tem e o mundo que nos aguarde, porque geração Jesus Cristo vai causar um transtorno. Geração Jesus Cristo é um nome que Deus revelou, quando Ele me disse geração Jesus Cristo, como o nome da igreja, e se Ele trouxe esse nome, Ele vai honrar o nome que Ele trouxe. E o que Deus tem feito não só na minha vida, mas na vida de pessoas aqui que estão fortemente arraigadas, edificadas, sobreedificadas. Irmão, sabe qual é a visão que Deus me deu sobre a geração de Jesus Cristo? Decanta lá, a visão que Deus tem me dado e está me dando agora de novo sobre a geração de Jesus Cristo é uma árvore com raízes entranhadas dentro de uma rocha. É muita firmeza, é inabalável. O que está plantado na terra pode sofrer algum abalo, mas raízes entranhadas dentro de uma rocha, cercada toda a rocha, essa planta não é abalada, meu irmão. Jesus é a rocha, nós somos as plantas, somos sustentados por Ele, e quem é sustentado por Ele, meu irmão, vai conhecer a promessa de 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não ser atingido.
Mas, irmão, não reclama de nada. Esquece murmuração. Não é só com relação à igreja não, meu irmão. Mulheres, para de reclamar com o marido. Para de gritaria dentro de casa. Para de escândalo. Onde está Deus? Estou estressado da vida. Tá, já que eu estou estressado, cadê o meu Deus? Onde Ele está? Quem tem Deus não fica estressado, meu irmão. Quem tem Deus não fica estressado. Tá? Ah, mas eu estou no maior sufoco, estou na maior dificuldade, estou nos maiores problemas. Meu irmão, quem tem Deus sabe o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você está desesperado, sabe por quê? Porque você não tem Deus, meu irmão. Ah, pastor, mas eu tenho Deus. Então prova. Prova que tem Deus. Ameniza o teu ânimo. Encontra a paz que Jesus Cristo deixou. Repara se o teu ministério não está parado. Repara se a tua vida não está estacionada. Repara se os anos não estão passando e você continua sendo a mesma coisa de 10 anos atrás. Quais as novidades que você tem para contar? Qual o último mover do Espírito na tua vida? O que você tem aprendido de novo? Ah, mostra, cadê Deus? Tem pessoas que a vida está completamente estacionada, não aprende mais nada, não lê mais nada, não ouve mais nada, não sente mais nada do sobrenatural. E tem o Deus, que tem Deus, meu irmão. Quando alguém tem Deus, todo mundo percebe. Todo mundo percebe. Um dia Eliseu foi passando num lugar, junto com Geazi. Eliseu foi passando lá, uma mulher olhou, foi lá para o marido e falou assim: olha, tem um homem que passa sempre aí, eu vejo que aquele homem é um santo homem de Deus. O cara só passava, nunca parou para falar nada, passava no vilarejo, e eu vejo que aquele homem é um santo homem de Deus. O marido falou: o que você quer fazer? Eu vou chamar ele, ele vai morar aqui, sempre que ele estiver passando aqui, vai ter um quarto aqui esperando ele, com uma mesa, com uma cama e com uma jarra de água. Quando ele passou, a mulher: olha, você pode, toda vez que você passar aqui, você pode se hospedar na minha casa. E assim foi. E aquela mulher que viu que Eliseu era um homem de Deus, aquela mulher que não tinha filhos, lembra da história, né? Teve filho, mas o filho dela morreu. Ora, e daí? E daí que o filho dela morreu? E você, irmão, está à beira da morte? E daí? É trágico? Depende, qual é a sua atitude. Mas se você conhece a fonte, né? Homem de Deus, eu não pedi filho, eu disse para você não me enganar, meu filho está morto. Calma aí, mulher, fica tranquila. Agora, quando ela saiu para ir buscar o homem de Deus, o marido dela: onde tu vai? Não, está tudo bem. Vieram os empregados: onde tu vai? Não, está tudo bem. E você, irmão, está tudo bem? Com o filho morto em cima da cama? Que isso, se a geladeira estiver vazia, o terremoto acontece logo. Tsunami é pouco diante de algumas casas representadas aqui nesse ministério. Depois, estou buscando em Deus. Irmão, eu tenho 3 décadas de evangelho. Eu sei o que se passa dentro da casa de tanta gente aqui, mais do que as próprias pessoas. Sei mesmo, hein? Sei mesmo. Tenho Deus. Caramba, quem tem Deus tem paz, irmão. Quem tem Deus só vai para a guerra quando Deus manda ir para a guerra. Quem tem Deus está seguro. Só guerreia as causas de Deus. Tem um monte de gente estressada, meu irmão. O Deus vivo vai abrir portas só depois que a prova terminar. Mas pastor, a minha prova não termina. Claro. Quanto mais murmuração, mais Deus estica o tempo da prova. Sabia não?
Pois fique sabendo. Tem pessoas que vivem na prova e vão morrer na prova, sempre na escassez, porque sua vida é de murmuração, irmão. Vai morrer na prova. Tem mulheres que nunca vão ser independentes, não pode ser. Vão sempre ter que depender de um homem para lhe sustentar. Porque sem ser independente já são uma brasa. Com independência então, vai dizer: Jesus, põe a cabeça aqui que eu quero limpar meus pés em cima dos teus cabelos. Irmão, essas coisas você só ouve aqui, né? Não sei se você vai voltar no próximo culto. Com sinceridade, meu irmão, meu grande amor que eu tenho por você, também nem me interessa. Nem me interessa se alguém aqui, nem me interessa se no próximo culto vai ter culto, se vai ter alguém aqui, nem me interessa, meu irmão, nem me interessa. O que me interessa é que daqui a pouco eu vou descer para dormir, e vou dormir tranquilamente, podendo dizer: Jesus, eu falei o que o Senhor me mandou falar. Isso sim me interessa. Se vai ter culto no próximo dia, isso não me interessa, eu estou nem aí. Estou nem aí, irmão, estou nem aí. Eu só tenho um projeto, uma ambição e uma cobiça: entregar a mensagem de Jesus Cristo, servi-lo. Foi para isso que eu fui chamado, e até agora não fracassei numa vírgula. Em uma vírgula eu não fracassei. Agora, irmão, está estressado? Reveja bem os seus conceitos, reveja bem as suas funções, né? Tem gente que reclama de tudo. Não, tudo eu. Vai analisar bem se o tudo eu não é realmente responsabilidade sua. Só que a preguiça te envolveu. E agora o que deveria ser responsabilidade sua, você já não está querendo fazer. Tem WhatsApp, tem internet. Eu sei que a internet é a maior glória dos últimos tempos. Quer assistir um filmezinho de leão? Está lá. Semana retrasada eu assisti um filme dos gorilas, bacana. Mas responsabilidade é responsabilidade, irmão. Às vezes, meu filho diz assim: pai, vamos assistir esse filme e tal. Agora não posso, tenho coisas para fazer. E às vezes o coisa para fazer, meu irmão, não é nada não, é porque eu senti um mover do Espírito Santo, e eu tenho que ter uma palavra de oração diante dele. Só isso. Nós temos responsabilidades espirituais e responsabilidades naturais, né? Então, meu irmão, veja bem como a sua casa está, irmão, irmã, né? Agora, cá entre nós, meu irmão, falando com muita sinceridade, quem realmente solta a língua são as mulheres. Irmão, mulher fala, não é de hoje não, mulher fala. Mulher reclama, mulher fala muito, não é brincadeira que mulher fala. E às vezes, diante de tantas coisas que me contam, eu fico pensando assim: caramba, a mulher desse camarada na igreja, ela é tão espiritual, em casa ela é pior do que o diabo, fala mais que o diabo. Já viu como é que pai de santo possuído, demônio fala em terreiro de macumba? O camarada começa numa sessão, 8 da noite, vai até 2 da manhã falando. Irmão, mas tem mulher que atormenta um homem. Tem irmãos aqui que chegam: pastor, quando eu estou em casa, que a minha esposa começa a falar, só tem um jeito para eu não perder a paciência e não fazer uma besteira, é ir para o meio da rua. Se eu ficar dentro de casa, pastor, eu sinto que eu vou fazer uma besteira. Irmão, você acha que Deus vai operar num lugar desse? Tem gente que chama isso de lar. Eu chamo de toca do diabo. Lar, meu irmão, é aquele lugar que você tem paz, você tem tranquilidade. Lar é aquele lugar onde você vê os anjos passarem de um lado para o outro, onde você sente a graça de Deus, onde você tem prazer de chegar e deita até no chão e você sente que está no paraíso. Isso é lar. Mas a murmuração não é coisa da agora. E não vai ser eu que vou pôr fim nessa história. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.